A juiz esclarece. Vamos continuar no tema do casamento e nesta ação vamos falar do registro. Em que casos é que o casamento é obrigatoriamente registado? Temos o caso dos estrangeiros que casam em Portugal, depois temos o caso dos portugueses que casem quer aqui quer no estrangeiro, temos o caso do casamento de estrangeiros que, depois de adquirir a nacionalidade portuguesa, também, se estiver casado, tem de se transcrever o casamento no nosso registro. Portanto, a partir do momento em que o estrangeiro, mesmo que tenha casado noutro local, adquire a nacionalidade portuguesa, o seu casamento tem de ficar a constar das bases de dados registrais. O casamento produz efeitos a partir do momento em que é registado, sendo certo que, neste caso, retroage à data, os efeitos retroagem à data da celebração. São protegidos, claro, os interesses de terceiro no que concerne a direitos que emergem diretamente das relações pessoais dos cônjuges ou dos filhos antes do registro do casamento. Portanto, poderá não haver retroação dos efeitos relativamente a terceiros em determinadas situações em que seja necessário proteger, portanto, terceiros que de boa fé desconheciam que o casamento tinha sido celebrado. Relativamente ao registro, pode acontecer que se verifique a perda, portanto, do respectivo assento e, nesse caso, poderá ser na mesma reconhecido o casamento quando os cônjuges tinham posse-estado de casado. E o que é isso da posse-estado de casado? Quando se verifica que os dois cônjuges cujo assento se perdeu, deteriorou, não é encontrado, viviam como cônjuges e eram reputados como cônjuges nas relações sociais, nomeadamente no âmbito das respectivas famílias, portanto, poderá ser na mesma reconhecido o casamento, portanto, considerar-se que existe um casamento relativamente ao qual se perdeu, portanto, se deteriorou, não se encontra o respectivo assento. O registro do casamento é feito por inscrição ou transcrição. No caso, por exemplo, de que eu falei do estrangeiro que casou noutro país, que adquire a nacionalidade portuguesa e que já está casado, portanto, far-se-á a transcrição do assento que já existia. Por inscrição faz-se quando, pela primeira vez aqui em Portugal, por exemplo, duas pessoas casam e faz-se então, por inscrição, o respectivo assento de casamento. Relativamente ao registro, compete ainda dizer que poderão ser registados outros casamentos que não aqueles que eu mencionei, desde que nisso seja manifestado e verificado um interesse atendível, portanto, caso a caso terá de ser analisado. Obrigatórios são aqueles que eu foquei. Penso que relativamente a esta temática do registro obrigatório do casamento disse o essencial. Compete apenas focar, portanto, a natureza pública desse registro que visa, perante terceiros, publicitar a situação de qualquer um dos cônjuges, e isso é relevante quer em termos pessoais, quer patrimoniais, nomeadamente, como iremos ver noutras sessões, relativamente ao regime de bens, relativamente à comunicabilidade das dívidas. Portanto, há efeitos pessoais e patrimoniais que decorrem do casamento e que apenas se tornam conhecidos terceiros se for feito o respectivo registro. Essa é uma das funções, portanto, essenciais do registro, a função de publicidade do estado de casado. Bem-aja pela atenção.